papel, algum trabalho que mexeu muito com você? Tipo, nossa, isso aqui me transformou, isso aqui foi o... Olha, tiveram alguns papéis, eu não vou negar. É muito difícil falar um papel, porque conforme você tá numa construção de personagem, independente se ele é um personagem cômico ou um personagem dramático, ele te leva para uma nuance e te leva para descobertas que você nunca encontra com outros personagens. Então é sempre uma descoberta nova, assim. Mas talvez um personagem que tenha me marcado muito tenha sido agora a minha última, que foi a Paula, que foi uma peça que eu estava em cartaz agora, e ela me marcou muito porque eu entrei na peça, já era uma peça consolidada, eu entrei num processo de substituição e eu tive pouquíssimo tempo para entrar e concluir e produzir essa personagem. Tive um mês, assim, para produzir. E eu consegui, então foi maravilhoso, porque eu consegui descobrir que eu consigo produzir isso em um... É claro que se a gente tem mais tempo, a gente desenvolve isso de uma maneira muito melhor. Mas eu fui capaz, sabe? Eu consegui entender o que ela era, o que ela precisava, qual era o objetivo cênico dela. Isso foi muito interessante. Então eu diria que a Paula, agora, dessa última peça que eu estava em cartaz, sobre a direção do Marcos Pâmio, que é um grande diretor. Um beijo no nosso teatro de São Paulo e no Brasil. Foi a peça Infidelidade na Cidade, Infidelidade na certo? Cidade, isso mesmo. Sim. Eu vi no seu Insta. Ah, que legal, que bom. Já volta. Aí você vai assistir. vai Vou te voltar? chamar, hein, pra você assistir. Eu vou. Nossa, eu vou com o maior prazer. Você vai passar mal de dar risada, porque é muito engraçado. É um drama, mas ele é tão dramático que você acaba passando mal de dar risada, porque você não tem noção. Você não entende como aquelas pessoas colocam naquela situação, sabe? Sei. É muito legal. Ah, que divertido. Sabe que eu entrevistei aqui uma vez uma figurinista super conceituada, foi figurinista da Globo por anos, enfim, de várias coisas bem bacanas, fez várias novelas bacanas. E ela tava me contando justamente sobre essa questão de construção de personagem, né? Do quanto tudo envolve a construção de um personagem. E aí ela tava me contando sobre a parte do figurino, da construção do personagem e tal. Gente, foi muito legal a conversa com ela, assim. Ela tava me falando o quanto era importante o figurino na construção do personagem. Completamente. Eu tenho produtora audiovisual, né? Eu trabalho como atriz no teatro, mas tenho produtora audiovisual e produzo de forma independente ou com lei de incentivo, enfim, eu gosto de produzir. E a primeira coisa que a gente faz é aquele mídia de apresentação do que a gente quer, qual é o cenário e paz, figurino de cada personagem. Porque o figurino, ele é muito importante para dar até o time do personagem, sabe? Porque muda toda a característica, assim, se você coloca um figurino muito bem pensado, assim, no que é o personagem, até às vezes a forma dele se locomover muda com aquele figurino. É muito, muito legal a relação do figurino com o personagem. E é um estudo, né? Às vezes as pessoas olham, assim, eu vejo, a gente assiste filmes maravilhosos. É um trabalho árduo dos figurinistas, assim, eu pelo menos adoro e admiro muito esse trabalho, porque dá trabalho. Separar e costurar e às vezes achar o tecido e às vezes não tem, acontece horrores isso. Aí rasgou, mas anda em conjunto, né? É muito interessante como a atuação, ela anda em conjunto com diversas vertentes artísticas, né? Seja o processo do figurino ou o processo do cenário, que também é muito importante, né? Você tem que ter um cenário legal dependendo do que você quer passar, ou a luz, então é tudo interligado, né? É todo um conjunto, né? Que anda... Pra gerar aquela emoção. Lembro dela me dizer que ela estava produzindo para acho que era para uma peça de teatro, e aí o ator que ela estava fazendo esse figurino, o sapato estava pegando um pouco no pé dele e tal, e aí ele comentou com o figurinista que estava ali mais próximo dele e tal, falou, o sapato tá pegando um pouco e tal. E aí ele trocou, o figurinista trocou o sapato dele. E aí ele voltou, o figurinista falou, não, eu queria o sapato de antes. Porque ele me lembra que eu tenho que fazer determinada coisa na cena. É doido. Eu entendo completamente, gente. Eu não vou junto porque eu sei como é. E às vezes é um detalhe mínimo, assim, que te dá um outro timing. Seja numa cena audiovisual ou no teatro mesmo, porque às vezes você tá lá e acontece alguma coisa, e aí? Você vai fazer o quê? Você não tem como cortar. Você tem que seguir. E aí você manda bala, porque é aquilo, né? O palco é completamente diferente do audiovisual. O audiovisual você ainda tem a possibilidade de corte. Palco, não. Palco você não corta. Palco você tem que ir pro improviso. E aí é onde acho que a malandragem, assim, sabe? De você saber se portar ou se virar nesse momento de caos cênico que às vezes acontece.